Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo dos manifestantes pró-Trump que invadiram o Capitólio. O Capitólio acabou tendo que ser fechado lá nos Estados Unidos e era a sessão que iria oficializar a vitória do Joe Biden, né? Existem relatos até de ameaça de bomba, de tiros. Uma pessoa, uma mulher, parece que foi atingida e está em estado crítico. As circunstâncias em torno de como é que ela foi atingida ainda não foram esclarecidas. O vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, que teria que estar lá porque ele ainda, como vice-presidente, chefia meio que o Senado, né? Então ele teria que estar lá para oficializar. Ele foi retirado do evento, do local do Capitólio, ele não está lá, ele foi evacuado por causa da ameaça, né? E, enfim, uma confusão muito grande entre manifestantes pró-Trump e o próprio Trump. E é bom lembrar que o Donald Trump, ele próprio estava incentivando esses manifestantes, embora que não diretamente a violência, estava incentivando a questionar os resultados da eleição, né, ao dizer que a luta apenas começou, que eles vão levar até as últimas consequências, que eles vão derrotar o Deep State, que vão derrotar esses donos da América e tal, e falou para ir que ele iria com eles saudar os senadores e os congressistas e tal. Esse saudar e vê-los é meio irônico, mas enfim. E eu só quero dizer para as pessoas que retórica claramente produz efeitos no mundo real. Ou seja, quando o Donald Trump diz para os seus apoiadores que ele não vai aceitar os resultados da eleição, quando ele diz para os seus apoiadores que é necessário lutar contra a velha política e o que está aí e tal, ele incentiva essas pessoas a não aceitarem, como ele, os resultados da eleição. E quando você chega lá e você não aceita, e você meio que tem que aceitar, uma pessoa que não está aceitando os resultados faz o quê? Se revolta, não aceita que tem que ficar do lado de fora, quer interferir, quer ameaçar, né? Vê o outro como um inimigo a ser derrotado. A narrativa de inimigos, não é? Inimigos da nação, inimigos, é uma narrativa que fortalece a possibilidade da violência, do uso da violência do ponto de vista político. E essa manifestação, obviamente, saiu completamente de uma manifestação legítima, pacífica, dentro do que se espera em uma democracia, para uma manifestação que operou um ataque à democracia, né, que pretende um golpe, pretende impedir o processo e pretende que tem o objetivo de manter Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e sendo incapaz de aceitar o processo que vai retirar Donald Trump, que vai colocar o Joe Biden, e vocês sabem que eu não tenho nenhuma simpatia nem pelo Trump nem pelo Biden, mas essas pessoas são incapazes de aceitar esse processo e por isso recorreram a esse tipo de expediente, esse tipo de comportamento. É importante nesse momento refletir sobre o impacto do discurso no comportamento das pessoas, porque quando a gente fala, por exemplo, que o discurso anti-máscara do Bolsonaro faz as pessoas não usar máscara, com o discurso anti-vacina vai fazer com que parte da população não tome vacina, nada disso é acidental. Quando a liderança ela valida um determinado tipo de comportamento, que é um comportamento irresponsável, que é um comportamento agressivo, equivocado, perigoso, e os manifestantes do Trump nesse episódio realizaram um comportamento efetivamente perigoso, que levou a polícia a usar gás lacrimogênio e usar de violência para poder reprimir, impedindo a entrada deles lá. E aparentemente há relatos até de troca de tiros, quer dizer, e uma pessoa foi atingida, uma mulher foi atingida e está em estado grave, e podem ter outros relatos vindo nas próximas horas, trazendo mais detalhes de pessoas que se feriram nesse episódio, não é? Isso mostra como o discurso, como um discurso irresponsável, tem consequências no mundo real e que não apenas se trata de palavras jogadas ao vento. Não é? Quando a pessoa realiza esse tipo de discurso,
quando realiza uma narrativa desse tipo, ela constrói as condições objetivas e as condições discursivas de ações perigosas, de ações que colocam em risco a vida de outras pessoas. Eu não acho, sinceramente, que esse tipo de manifestação coloque em risco as instituições lá dos Estados Unidos. Inclusive porque essas instituições ainda dão suporte a um sistema basicamente oligárquico, em que uma pequena minoria manda sobre uma maioria, né? E mandava com Trump e vai mandar com Biden, quer dizer, a oligarquia ela está mantida, não é? E com isso as instituições estão absolutamente firmes em manter o processo. Eu não sou contra, é bom deixar claro, eu entendo que Biden ganhou, e é óbvio que ele tem que assumir. Agora, ele ganhou em um processo que teve nas primárias, a gente vai se lembrar disso, né? Várias artimanhas do Partido Democrata para impedir uma candidatura insurgente que, de fato, questionava aspectos do sistema. Questionava, por exemplo, o grau de interferência dos Estados Unidos em outros países, o imperialismo norte-americano, né? Vale a pena lembrar que Bernie Sanders foi o único senador dos Estados Unidos que foi contra as sanções econômicas à Venezuela. Ele foi o único. Isso coloca ele completamente separado dos outros senadores e coloca alguém que ameaçaria de fato esse establishment e tal. O Trump, o Biden, Kamala Harris, não. São todos políticos ali do establishment, né? E por isso a transição ela vai acontecer, o Biden vai assumir e esses manifestantes serão reprimidos. Eles não vão ter sucesso em sua ação, né? Eles serão reprimidos e eu acredito que de hoje para amanhã, em relativamente pouco tempo, alguns vão ser presos, outros vão ser atingidos pela polícia, o que eu acho que a polícia tem que tentar ao máximo não ser violenta, mas se os manifestantes forem violentos primeiro, óbvio, já deve ser gente querendo falar sobre esse assunto, quer dizer, não para aqui o celular sobre esse assunto. E é isso, né? Quando você constrói uma narrativa desse tipo, um dia essa narrativa se transforma em ações problemáticas e ações violentas. Por isso, e esse é um dos motivos pelo qual eu defendo que a gente construa uma narrativa de transformação da democracia. Nós temos que ter uma democracia mais profunda, mais participativa, uma democracia nos espaços de trabalho. Temos que caminhar nessa direção. Porque não vai ser com esse tipo de coisa que a extrema-direita está fazendo lá, ou que alguém da esquerda resolva fazer aqui, que vai se resolver algo. Manifestações pacíficas, sim, mas o fundamental é articular, organizar a luta para pressionar, constranger os políticos sem violência, mas modificar especialmente o sistema eleitoral. Se a gente não caminhar para isso, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, vai ser muito difícil combater os efeitos danosos de países fundamentalmente oligárquicos e com uma natureza dos governos plutocrática, em que o Estado age para proteger interesses de uma pequena minoria de bilionários, que, aliás, o Trump defendeu esses mesmos interesses. Colocou um monte de bilionário lá dentro do gabinete e fez um governo para eles, né? Enfim, ele só perdeu a eleição porque ele estava concorrendo com outro cara também do sistema, né? Enfim, e aí a população norte-americana chegou a um determinado momento que não aguentou mais o negacionismo dele, quer dizer, a maioria da população norte-americana, porque um contingente ainda significativo, embora minoritário, votou no Trump, né? E uma parte desse pessoal estava lá sendo incapaz de aceitar esse processo. Eu só tenho a lamentar por esse tipo de atitude. É uma atitude que coloca vidas humanas em risco, ela é perigosa, pode ter atos ainda piores do que os que a gente viu hoje. Espero que não, torço para que não, mas pode acontecer. E a gente tem que perceber que a solução a longo prazo
tem que ser a luta de forma pacífica, mas que articula movimentos sociais, partidos políticos, lideranças, galvaniza forças e que não aposta todas as fichas apenas na dimensão eleitoral. Que a gente também, por isso que eu falo aqui dos partidos políticos e dos movimentos sociais progressistas, de produzirem democracia em espaços de trabalho e tentarem mudar a produção. Porque aí é você fazer a luta política também na área da economia, e não apenas nas eleições. E usar de vitórias eleitorais para potencializar essas outras dimensões da luta. É isso que vai funcionar. Né? Esse tipo de questionamento do resultado, como está sendo feito lá pelos trampistas, não vai dar nada. Vai ser abafado, e aliás deve ser abafado. E esse pessoal é golpista, esse pessoal que estava lá na manifestação. Esses daí são a maioria dos que estavam ali, os verdadeiramente neofascistas. Né? Os neofascistas, muitos deles estavam na manifestação pró-Trump. Né? Porque nem todo mundo que votou no Trump é neofascista, mas o que vai lá disposto a enfrentar a polícia, vai no Capitólio, porque quer invadir, quer impor de forma autoritária o seu candidato, esse pessoal não tem nenhum, nem com a aparência da democracia eles têm compromisso, e por isso eles realizam esse tipo de atitude. E é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.